Olá, eu sou o Marcos Caleb e quero convidar você a participar do primeiro encontro paroquial Fé e Política. Nesse momento, nós faremos considerações a respeito de toda a comunidade no que diz respeito à temática da política e da fé. Seja bem-vindo, porque estamos preparando para você algo inovador. O que você pensa sobre fé e política e da participação do leigo na vida pública? Eu acredito que a fé, ela anda junto com a política, né? Então, assim, a gente que somos cristãos, né, que temos fé, a gente tem que ter pensamentos positivos para a política. O leigo tem que participar da política, né? Então, assim, a segunda pergunta, a gente tem que estar no meio. Eu acredito que a gente, como cristão, a gente tem como fazer um diferencial na política, tem como mostrar que somos diferentes, né? Então, assim, a política dentro da igreja, ela também existe. As pessoas ficam meio receosas de entrar na política porque pensa que vai ser mais um corrupto, né? Mas não é. Então, assim, a igreja, os leigos, né, tem que participar da política, sim. Eu acredito que nós, como cristãos, temos que fazer a diferença aqui na cidade, não só aqui, mas no governo, né? E fazer essa mudança de pensamento das pessoas que a política sempre é uma corrupção. Eu acredito, sim, na política. Eu vejo que nós, como cristãos, devemos entrar, sim, na vida pública, na vida política da nossa cidade. Eu acredito que a política ela está em todos os meios, né? Na nossa casa, na escola, no trabalho, e não é diferente na igreja, né? Então, eu acredito que não tem como nós dividirmos fé e política. Os dois têm que caminhar juntos. Eu acredito que talvez esteja de uma forma diferente hoje o meio político, talvez até por ausência do leigo, por ausência até da igreja no meio político. Mesmo diante de tanta descrença, né, no meio político, nós temos sim que nos engajar, nós temos sim que mostrar realmente a cara, né, vamos dizer assim, não digo a cara, mas representar a nossa fé. Eu penso que a participação do leigo, tá, na vida pública é importante, porque a fé e política não pode entrar separado, tem que andar de braços juntos, até porque a fé só justifica por seus atos e a política é onde realmente essa fé vai agir, onde o cristão vai agir com essa fé no espaço público. E ali ele vai realmente poder demonstrar, praticar a sua fé com gesto concreto em prol do bem comum. Lembrando sempre que a doutrina social da igreja preza pelo bem comum e o cristão que veio para fazer a vontade de Cristo, ele tem que vivenciar essa fé realmente no espaço que lhe pertence. E por que não um espaço político? Né? Por que não participar dos cargos eletivos? Né? Isso é necessário para que haja realmente uma questão de justiça social, porque quando você cobra dos nossos políticos, você também tem que se colocar em condições de ser cobrado. Para isso você deve realmente agir, né, politicamente, ocupar esse espaço. E a sua ação ela tem que acontecer realmente, quer seja a nível municipal, estadual, federal, nacional, enfim. E é importante que você entenda que o leigo precisa realmente ocupar esse espaço que lhe pertence. Ele tem esse direito, tem esse dever para com a sociedade, para poder viver dignamente e honestamente a sua fé. É isso que eu penso sobre realmente a questão da fé e política. Nós temos uma opinião, um consenso relacionado à política, né, dentro da igreja, e temos a opinião de que realmente é necessário a participação do leigo na questão política. Oi, pessoal, assim, é um assunto bastante delicado, né? Falar de fé e política, né, é bem polêmico, né, mas eu acho que vivemos em um país cristão, né, presidencialista, então a gente tem que falar de política. Querendo ou não, a gente é governado por políticos, né? Então a gente temos a nossa fé, somos cristãos católicos. Eu acho que dentro da igreja o cerne é Jesus, né? Não se deve, a minha opinião, não se deve falar de política dentro de um culto, de uma missa, né? Porque
o centro deve ser Jesus, mas somos humanos e temos também o nosso lado político, né? Sem falar em nenhum tipo de ideologia, é necessário que o leigo procure se informar, né? Ele tem que saber, entender um pouco sobre política, porque senão ele vai ser governado por políticos que ele não elegeu, né? Então você tem que procurar se informar sobre o seu candidato, sobre que pautas ele defende, entende? Sobre o que ele luta, se ele vai lutar por sua comunidade, né? Se ele é cristão, como você também é cristão, né? O que realmente ele vai lutar, com que armas ele vai utilizar quando ele chegar lá. Ele vai lutar por você, vai te defender? Para nós, o pensamento da fé e política, elas têm que andar junto, né? Pois o que ocorre, quando um político ele tem a fé cristã, ele vai pensar em um todo, né? Vai pensar na comunidade. Quando um político não é dotado do cristianismo, de pensar nos outros, ele só vai legislar para ele mesmo, trazer as coisas boas para ele. Porém, quando a gente tem a fé cristã e caminha com ela, a gente se preocupa com o próximo. O leigo, é necessário sim que o leigo se pronuncie junto ao seu vereador, ao seu prefeito, ao seu deputado. Por quê? Para que ele possa entender a necessidade daquela pessoa, né? Não necessariamente é a necessidade dele em si, mas sim da sua comunidade. Então, a nossa participação é de suma importância para que a política pública seja aplicada com bastante rigor e veracidade. Eu acho muito importante fé e política, mas ao mesmo tempo temos que separar o que é fé, o que é política, né? Pensando melhor na fé, dai a Deus o que é de Deus, como está escrito no Evangelho, e a César o que é de César, né? Como nós leigos, nós temos que ter essa separação. Eu acho que as pessoas deveriam entrar na política, né? Ser vereador, ser prefeito, que é muito importante para ajudar o próximo, principalmente os mais necessitados, que precisa tanto de uma ajuda do político e em todo lugar também. Bom, na minha opinião, fé e política caminham juntas sim. Bom, eu acho que o leigo deve sim fazer parte da política, justamente para ajudar a nossa fé cristã, né, a estar junto à política também, ajudar também com as propostas das leis, né, futuras. Eu penso que fé e política caminham junto, sim. A fé, o cristão que é político, ele tem que ter a fé para caminhar na caminhada da política, né? Eu acho que o leigo na vida pública, na política, eu acho que eles, por ser leigos, né, cristão, eles vão lutar pela melhoria. Bom, eu acredito que os dois são importantes, mas o intuito de cada um é diferente. Então, assim, eu acho que não é legal eles se unirem, mas até porque a igreja, por exemplo, ela tem que ter um intuito perante a Deus, voltado a Deus, e já a política tem que ser a melhoria de um estado, a melhoria de uma cidade. Então, eu acredito que a união delas não é necessária. O que eu penso sobre fé e política é que devem caminhar juntos, porque tudo hoje em dia é política, quer queira você não. Você tem que trabalhar, fazer a política para que todos desenvolvam por si próprio, para o bem próprio. Eu acho que cada vez mais tem que ser mais ativa. Ele tem que estar dentro da política, porque a política, como eu disse anteriormente, ela caminha junto com a sociedade. Tem que um estar a par do outro. Eu penso que as duas coisas têm que caminhar juntas, né? Até porque hoje a política, ela depende muito dos nossos leigos. Também acho que eles devem sim participar, né? A gente tem alguns exemplos na nossa comunidade e eu acho que são pessoas de fé que não vai interferir na missão deles dentro da igreja, nem na liturgia, nem no canto, nem como ministros da Eucaristia. Então são duas coisas que podem sim andar juntas.